Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui vou fazer o nosso bate-papo a respeito da criação. Essa é a aula número 16. E vamos que vamos, né? Vamos passando aí as informações. Primeiramente eu queria pedir às pessoas assim que mandam WhatsApp para mim, que mandam recados, me perguntam assim, opiniões. Muitas vezes eu não respondo, pessoal, por causa do meu tempo, tá? Eu trabalho com engenharia, eu olho diversas obras, eu faço fiscalização, e o meu tempo livre eu tenho para dedicar para minha criação, e eu concentro aqui todas as informações que vocês perguntam aí durante... Pode até mandar o WhatsApp, mas não esperem resposta. Só assistam os vídeos, tá certo? Eu agradeço muito a vocês aí o interesse, e por intermédio destas perguntas é que eu irei estar direcionando o próximo bate-papo nosso, né? Bom, houve uma pergunta essa semana. A pessoa me perguntou com que linhagem um iniciante deve começar a criar. Bom, isso aí nós vamos destrinchar aí em um tópico bem mais extenso, bem mais complexo, baseado nessa pergunta, né? Muito bem. A gente sabe que existem linhagens mais fáceis, realmente, e existem linhagens um pouco mais complexas, né? No sentido de variabilidade genética que eu vejo isso, tá certo? Porque a fertilidade, pessoal, tem a ver com aquilo tudo que nós falamos. Muitas vezes a pessoa fala: o meu albino não é fértil, albino não é fértil, linha de albino não é fértil. Isso é bobagem. A linha de albino não é fértil se ela tiver muito consanguínea, tá certo? Se ela tiver muito consanguínea, qualquer linhagem se torna menos fértil, né? Então, se a linha de albino da pessoa for uma linha que não tiver tanta consanguinidade, ela vai ser fértil, normal, como as outras, como todas as outras. Às vezes ocorre que o albino, pelo fato dos filhotinhos nascerem com deficiência, não é deficiência, os filhotes albinos, eles têm uma certa dificuldade de enxergar. Isso eu já li e eu já constatei na prática. Eles são mais suscetíveis a ataques dos pais. Por exemplo, você deixa a fêmea criando dentro do aquário, muitas vezes o filhotinho nasce e ele vai pro fundo e ele não consegue se defender, aí vem o peixe e come. E ele é branquinho, e ele é douradinho, então ele chama mais atenção. Então, se tiver num aquário assim com mais peixes, o filhotinho albino é o primeiro a ser comido, tá? Então, assim, separando a fêmea no aquário com aquário maternidade, que a gente fala, né? O que é um aquário maternidade? É um aquário pequeno em que você coloca lá telas ou plantas, dando a oportunidade dos filhotes poderem esconder. Os asiáticos usam um cilindrozinho de tela que fica boiando no aquário. Vocês podem ver, aquilo ali é ótimo também. Vocês colocam a fêmea no aquário, dentro do cilindrozinho de tela com a tampinha, e ela vai criar ali, os filhotinhos vão sair para fora. Eu não recomendo a maternidade daquela que você compra no mercado aí de acrílico pequenininho. Aquilo lá eu chamo aquilo ali de esqueci o nome. Mas assim, as fêmeas, a abortadeira, tá? O nome certo é abortadeira. Aquilo ali na criadeira é abortadeira. A fêmea fica muito apertada, ela entra em estresse muito rapidamente, e se for uma fêmea assim um pouco maior, ela vai perder a cria, tá certo? Então o ideal, quando vocês forem separar as fêmeas, separem num canto do seu quarto ou da sua estufa, num local onde passe menos pessoas, onde elas se sintam menos estressadas, tá certo? Um aquário, eu coloco em aquáriozinhos de 4 litros com telinhas, tá? A telinha tem que ser de um tamanho que a fêmea não entre e fique presa. Tem que ser um tamanho que o filhotinho passe e
e a fêmea não fique presa. Então é em torno de 3 milímetros por 4 milímetros por 4 milímetros. Esse é o tamanho ideal. Eu uso muito tela, aquelas telazinhas que vem em saco de cebola, que você pega no sacolão, mas não pode ser nem muito pequenininha e também nem muito grande, porque pode virar uma rede, da fêmea ficar presa ali e abortar. Bom, muito bem, vamos voltando à pergunta aqui do nosso amigo. Ele perguntou qual linhagem eu devo começar. Bom, a variabilidade genética, ela influi muito na dificuldade de seleção. Por exemplo, se você pegar uma linhagem Moscou, o Moscou ele não tem muita variabilidade genética, você vai ter diferente tonalidade. Você vai ter lá o Moscou Green, Moscou Blue, Moscou Purple, que são linhas que estão interligadas, bem interligadas, e você vai ter o Moscou Black. Disso tudo sai Moscou e sai o Tiger Bronze, que é um peixe recessivo, de onde surgiu o Moscou, tá certo? No caso, eu não utilizo Tiger Bronze para reprodução, só os Moscous. Muito bem, a linha de Moscous é uma linha que é mais fácil de você tá criando, pelo fato de não ter muita variabilidade, tá certo? Em compensação, se você pega uma linhagem asiática, não é que ela é difícil, não existe linhagem difícil. Como eu disse, existe linhagem fértil e com excesso de consanguinidade. Por isso que é importante você saber de quem que você está comprando, né? Você não pode ter um peixe nem com muita consanguinidade, mas também não pode ter um peixe que foi cruzado demais com qualquer coisa. Porque o que acontece? O peixe perde as características, né? Quando você mantém uma linhagem através do line breeding ou do outcrossing, você tem que permanecer as características da linhagem. A gente está vendo aí muito Red Dragon aí no mercado, porém eles perderam as características de Red Dragon. Eles têm as características básicas. São peixes que foram cruzados com Full Red, foram peixes que foram cruzados com Moscou, que a gente sabe. Então, assim, eu já vi esses cruzamentos, são cruzamentos interessantes, mas a pessoa que cruzou não teve cuidado de voltar com as características originais da linhagem, né? Isso aí está sendo passado, é um peixe bonito, é um peixe exótico, as pessoas gostam muito, sempre gostei dessa linhagem. Eu fui o primeiro a trazer essa linhagem em 2010, tá certo? É uma linhagem que tem uma variabilidade genética razoável e ela tem um fator de resistência muito grande, tá? Então, assim, eu entro um assunto e eu vou para o outro, mas assim, vamos concentrar aqui, ó. Você quer uma linhagem fácil para criar, você tem que primeiro saber se aquela linhagem é uma linhagem estabilizada, tá certo? Estabilizada no ponto de vista de variações de tonalidade, variações de cor. Por exemplo, os asiáticos, você tem muita variabilidade de cor, você tem muita variabilidade dorsal. Alguns peixes saem Big Ear, outros saem com a peitoral colorida. Então, assim, eu falo que o criador é o maestro. Então, assim, você vai pegar uma linhagem asiática e você vai selecionar dentro daquilo que você está querendo. Mas o mais importante é a linhagem ser fértil e não ter problemas genéticos, tipo tortuosidade, que mais? Infertilidade, um peixe suscetível a doenças. Tudo isso tem a ver com o excesso de consanguinidade, né? Eu aconselho, por exemplo, os peixes sólidos. A gente fala sólidos, são peixes de cores sólidas, por exemplo, vermelho, amarelo, azul, roxo, preto, branco. Esses peixes, eles são fáceis de criar porque não tem muita variação de tonalidades, de pigmentos, de pontos. Uns são pontilhados, outros são filigranados. Então, assim, os peixes sólidos são mais tranquilos do que esses pontilhados filigranados. Por quê? Você vai ter lá uma variação de cores muito pequena, então você vai conseguir selecionar mais facilmente. Agora, se você é uma pessoa que tem tempo para ficar observando, qualquer linhagem que não seja com excesso de consanguinidade é interessante para você. No meu caso, por exemplo, na minha estufa, eu tenho algumas linhagens que foram recém-importadas e tem linhagens que estão lá há mais tempo. Muitas vezes a gente comercializa aí as linhagens recém-importadas, mas são linhagens que estão com a gente há pouco tempo. Então às vezes isso aí pode dar um problema, porque não veio de mim, isso veio de outra pessoa, né? Então eu aviso isso às pessoas, né? Então, assim, quando você adquire uma linhagem
vamos supor, filhos de importados, F1, né? É interessante você observar as variações que aquela linhagem pode te oferecer. Eu vejo isso como uma coisa positiva. Tem gente que vê isso como negativo. Por exemplo, os americanos, eles odeiam as linhagens asiáticas porque falam que não sai nada com nada. Não é bem assim. Não é que não sai nada com nada, é porque saem muitas variantes. E a pessoa que é atenta, a pessoa que sabe identificar, de uma linhagem ele faz 5, 6, 7 linhas diferentes ou linhagens diferentes, tá? Diferente de linha, eu vou explicar para vocês aqui a diferença de linha e linhagem. Linhas, eu tenho 3 linhas de full head. Eu tenho full head com a dorsal alta, eu tenho full head com a dorsal FGA e tenho full head com a dorsal alta Half Moon. Um exemplo. São todos linhagem full head, de linhas diferentes. Então existe uma diferença de linha e de linhagem, tá, pessoal? Então, assim, é um assunto interessante isso aí das pessoas perguntarem. Eu deixo aqui para vocês. Quando for escolher uma linhagem, escolham linhas férteis. Às vezes a linhagem que está comigo é a linhagem que está com outra pessoa, mas a minha linhagem é fértil, a dele não é mais, porque ele não soube levar a linhagem. Ou às vezes a minha linhagem está com algumas características a mais ou a menos do que a dele, se ele fez algumas alterações, né? Seleção, essas alterações são feitas por seleção ou por cruzamento, né? É por isso que é importante a pessoa ter uns olhos bem atentos aí às matrizes. O Guppy, ele tem uma certa dificuldade de ser criado comercialmente exatamente por isso. Uma delas é a variabilidade genética do Guppy, de genes, de formas, de cores. O Guppy te oferece diversas cores, diversas tonalidades dessas cores, pigmentações e formatos. Por isso que existem os padrões, né? Cada região, cada clube tem um padrão adotado. Às vezes as pessoas que criam comercialmente, eles não adotam muito padrão porque são várias matrizes em reprodução. Então é mais complicado você ter assim um peixe fechado num determinado padrão. Em consequência disso, você adquire um peixe desse na loja, você vai ter que trabalhar ele. Se for um peixe aí, vamos dizer assim, entre aspas, puro, porque não existe peixe puro, já falei para vocês, mas se for um peixe que apresenta as características fenotípicas da linhagem. O que é fenótipo? Todo mundo sabe o que é fenótipo. Fenótipo é aparência, né? Genótipo é genes. Muitas vezes o fenótipo é o fenótipo, por exemplo, de Gress, mas ele tem o genótipo de Gress, de mosaico e de Blau e de outras linhas. Então, assim, se atentem ao fenótipo, tá certo? Se atentem ao fenótipo e vão selecionando através do fenótipo e através da aparência e observando as variantes genéticas que aquilo ali vai te trazer, né? Observe sempre se a fertilidade da sua linhagem está boa. Na época do frio, se as pessoas usam criar em estufa, como no meu caso, a temperatura sempre cai um pouco, mesmo com o aquecimento da estufa. Então os peixes diminuem a reprodução. A temperatura é um fator importantíssimo na reprodução do Guppy. Guppy gosta de água quente, tá? 25 graus, 26 é o ideal, né? Se você eleva mais do que isso, você pode estar criando aí um peixe muito fraco. Fraco no sentido de você passar isso aí para uma pessoa que tem uma temperatura menor e o peixe não resistir. A gente tem muito problema com os asiáticos por causa disso, viu, pessoal? Porque lá na Tailândia, por exemplo, a temperatura lá é altíssima. Eles criam isso aí em locais abertos, vocês podem ver as fotos aí. Então os peixes, eles não são resistentes a frio. Muitas linhagens tailandesas, na hora que entra o inverno aqui no Brasil, elas entram
em um estresse, se forem linhagens mais fracas, a pessoa vai perder, ou então ela vai adquirir alguma doença e vai empacotar rápido. Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu já tenho linhagens asiáticas desde 2003. Então, como eu gosto de brincar de cruzamento, muitas vezes eu recebo uma linhagem aí compatível, eu já jogo o gene da minha linhagem nela. Aí ela já torna uma linhagem mais resistente ao frio, né? São dicas sutis, tá, pessoal? Ninguém vai falar isso pra vocês. São dicas sutis. Eu moro numa região fria, eu moro na montanha. Belo Horizonte é uma cidade cercada de montanhas. Aqui, eu tô descendo a montanha aqui agora. O clima aqui, normalmente no inverno, é frio. Então, se os meus peixes não forem resistentes ao frio, eu tô liquidado. E já houve casos de linhagens tailandesas recém-adquiridas que eles sentiram muito no inverno. Morreram vários peixes aí no inverno, os que sobraram já foram mais resistentes, né? Então a gente está lidando aí com uma série de seleções artificiais e seleções naturais. Nós selecionamos artificialmente, a natureza faz isso da forma natural, né? A temperatura, as condições que você oferece, né, para o peixe, de água e tudo, isso aí interfere muito na sua fertilidade. Então é por isso que as pessoas estão sempre buscando uma estufa perfeita, né? Você vê aí as pessoas postando as estufas cada vez mais high-tech, com tecnologia de troca de água automática, isso tudo é interessante e assim ajuda muito, né? Porque o peixe realmente não é um peixe rústico, não é uma linhagem. O guppy, você não pode comparar guppy com nenhum peixe, porque o guppy, pelo fato de ser muito selecionado artificialmente, ele muitas vezes é um peixe que não resiste a determinadas condições, né? Então, por exemplo, você que mora no Nordeste, você tem aí uma vantagem muito grande, porque você está numa região que a temperatura é uma temperatura mais constante, mas está dentro do limite ali, da mesma zona de temperatura da Tailândia, né? Vamos dizer assim. Então, da Tailândia, de países asiáticos aí, Singapura. Eu falo muito Tailândia porque hoje é minha referência aí de criação de peixes comercialmente falando, né? Você vê próprio Israel também. Israel tá uma temperatura muito quente, quer dizer, o Nordeste tem tudo a ver com isso, fora a água lá que é abundante, né? Eu digo nas regiões que tem aí, não digo no sertão, mas o Nordeste tem tudo para ser o maior centro mundial de criação de peixe ornamental. O Nordeste, nós temos aqui a região de Muriaé também, que tem uma temperatura em Minas, mas assim, é um clima muito quente. Eu estive lá ano passado, então isso daí realmente é um ponto a favor, né? Mesmo assim existem as quedas bruscas de temperatura, né? Mesmo no Nordeste acontece isso, e isso aí leva a uma mortandade muito grande. As pessoas têm que ficar atentas a isso. Bom, pessoal, então é isso. A gente tenta passar para vocês aí algumas informações e vamos tentando aqui lembrar algumas características que vocês têm aí dificuldade, né? A seleção, já expliquei para vocês que a seleção ela tem que ser feita com muito critério, a pessoa tem que estar sempre atenta aí às modificações. A vantagem da pessoa que domina os cruzamentos é porque ela consegue refazer as linhagens que já existem, linhagens que não existem aqui. Ele tem os genes na mão, né? Então fica fácil de você, com pouco tempo, tá montando essas linhagens novas, né? Eu lancei aí alguns vídeos aí de linhagens da minha estufa. Eu tive um problema pessoal há uns 2 anos atrás, pessoal, e eu fiquei 6 meses sem entrar na minha estufa. Isso acontece na vida de todo mundo, né?
E é uma coisa interessante que algumas linhagens sobreviveram, outras sobraram assim pouquíssimos exemplares. Eu tive que praticamente recomeçar minha criação do zero. Eu tinha várias linhagens, né? Então coincidiu de pouco tempo depois eu ir para os Estados Unidos, lá no World Cup Contest. De lá já consegui muita coisa. Recebemos uma importação recentemente aí, da Tailândia, fora a ajuda aí dos amigos aqui de Belo Horizonte. Então algumas linhas antigas minhas se perderam mesmo, haviam se perdido, vamos dizer assim. Por exemplo, o meu Full Metal, aliás, o Full AOC é um exemplo, né? A linhagem que eu fiz, e o Full AOC Leopardo. Eu tinha perdido essa linhagem, tinha até pedido aqui pro amigo aqui na exposição, mas dei azar de não pegar, e sobrou um macho da minha estufa. Um macho de Full Leopardo. Mesmo assim, fake, mas muito feio, muito cheio de defeito. Bom, tô comentando esse caso aqui porque é interessante a gente dar exemplos aí das coisas que a gente faz, para as pessoas verem como que funciona, né? E esse machinho de Full Leopardo tinha cauda comida, eu não sabia se era genético, eu não sabia se isso aí era problema de algum outro problema, né? Enfim, coloquei esse machinho de Full Leopardo com fêmeas compatíveis, de linha que eu trouxe dos Estados Unidos. E hoje eu já tô com um set de Full Leopardo que totalmente assim, com característica um pouco diferente da minha linha antiga, que ainda está aqui no Brasil. Mas é uma cara, assim, tá vindo um peixe muito bonito. Eu fico satisfeito porque assim, é uma linhagem que eu gosto muito. Eu havia perdido e agora já tô lá com um set muito bonito, de mais ou menos uns 4 machos, umas 8 fêmeas. E com isso daí já vou ter essa linha novamente. Quer dizer, moral da história, o criador que sabe cruzar, que sabe fazer, ele é igual o cozinheiro que sabe cozinhar. Não é aquele que brinca de cozinhar. Você tendo os ingredientes, você faz a receita. E quais são os nossos ingredientes? Os genes, as compatibilizações, né, as linhagens. Então assim, muitas pessoas me perguntam: como é que você tem tantas linhagens assim, com poucos aquários relativamente? Eu tenho hoje cheio em torno de 280 aquários. Eu devo ter umas 100 linhagens. Isso daria uma linhagem para cada 3 aquários. Isso é muito pouco. Pessoa que tiver somente 3 aquários por linhagem, ele não vai conseguir levar essa linhagem por muito tempo, não. Então assim, qual que é o meu segredo de estar conseguindo levar 100 linhagens, como eu sempre levei, em torno de 100 linhagens, com um número reduzidíssimo de aquários por linhagem, sendo que as minhas linhagens não têm problema de consanguinidade. Bom, as pessoas mais espertas e mais experientes já vão saber a resposta, né? Várias coisas. Primeiramente, nós temos um grupo aqui em Belo Horizonte de criadores muito bons, por sinais, alguns mais recentes, outros mais antigos, outros velhos de guerra. E o pessoal cria algumas dessas linhagens que eu crio também. Então fica fácil, né, pessoal? Por isso que eu falo pra vocês, né? Formem os seus grupos aí e tentem melhorar aí o nível dos criadores, porque todos saem ganhando. Muito bem.
Então eu faço a troca aí. A gente faz as reuniões do CCG aqui mensalmente. Quando tem a reunião, a gente vai encontrar. Eu ligo pro meu amigo, ó, me manda aí, traz pra mim um Master Glass aí que eu tô precisando. Eu tô com umas fêmeas bonitas aqui, mas eu tô sem opção. Aí a pessoa leva pra mim, aí eu já me pergunto que se eu tenho tal. Você tem aí fêmea de snakes? Tem essa característica? Tem. Manda pra mim então, levo. Então a gente tem essa liberdade, é uma coisa muito assim, é amizade, é muito interessante isso. Isso é uma forma, tá, pessoal? De vocês terem poucos aquários por linhagem. Na verdade, senão esses poucos aquários se multiplicam, né? Que as estufas ficam todas ligadas e assim... Aí fica fácil, né? E como a gente está sempre indo na casa da pessoa, né? As reuniões são rotativas. Cada mês na casa de um. Se a pessoa estiver fazendo alguma cagada lá, desculpa o termo, mas se estiver fazendo alguma coisa errada, a gente fala e corrige, né? Tipo assim, ó, esse peixe aqui você está selecionando ele errado. Essa característica aqui que você está colocando na fêmea tá levando isso aqui pro seu macho. Isso aí não é legal, porque tá sujando a cauda. Um exemplo, tá? Então a gente ensina as pessoas a selecionarem, as pessoas estão cada vez melhorando mais, e a gente tem uma forma aí de troca de matrizes, né? Uma segunda coisa, pessoal, que eu tenho na minha estufa é uma compatibilidade muito grande entre as linhagens. As minhas linhagens, eu tenho linhagens que tem uma linha só. Por quê? Essa linha é compatível com uma linha de uma outra linhagem. É como se eu tivesse uma linha. As duas linhagens é como se fossem na mesma linhagem. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Um peixe que eu adquiri recentemente. Eu tenho uma linha de mosaico chinês branca e uma linha de mosaico chinês vermelha. Esses peixes são compatíveis. Ou seja, genoticamente são peixes que têm uma similaridade muito grande, e fenoticamente são diferentes. Então isso chama-se compatibilidade. Você tem um fenótipo, por exemplo, de um glass, e esse glass ele é compatível, por exemplo, com o mosaico. Então eu tenho compatibilizações. A minha estufa hoje em dia já está quase desse jeito, mas assim, antes de eu ter esse problema pessoal, eu tinha 5 opções de cruzamento no mínimo para cada linhagem que eu tinha. E essas opções eram de linhagens diferentes. Então assim, a estufa passa a ser, em vez de ter 3 aquários por linhagem, acaba tendo 20, 30 aquários por linhagem, porque as linhagens são compatíveis. Então eu consigo brincar e ter várias opções. Porque eu tenho uma característica desde pequeno. Quando eu comecei a ter os meus aquários, criança, eu começava a criar os peixinhos e rapidamente enjoava do aquário. Eu olhava para o aquário, não estou aguentando ver esses peixinhos mais, eu quero trocar. Aí eu ia lá no mercado, comprava outros peixinhos, trocava ou colocava no aquário. Ou seja, o Gup me deu essa opção de, a cada geração, eu tenho muitas opções para estar trocando. Cada pessoa que for na minha estufa a cada 6 meses vai ver muita diferença. Linhagens que eu tinha que aparentemente não tem mais. Agora, a grande vantagem é o seguinte: parei de criar certa linhagem, e aí uns 3 anos depois eu queria ter aquela linhagem de novo. Aí eu sei que a linhagem eu faço ela com 2 kg de farinha, um pouquinho de fermento, sal, determinado condimento. Ou seja, a gente sabe fazer, né? Então pouco tempo depois já tem a linhagem de novo. Isso aí é a grande mágica, a grande cachaça da criação de Gup. Você chegar nesse nível de poder estar brincando, de poder estar fazendo. E assim, um grande desafio para mim
hoje é aprender a respeito da genética asiática, porque a genética asiática ela é bem mais complexa, porque você tem lá, são vários genes, vários tipos de formatos diferentes combinando entre si, e um interpõe o outro, um é mais ativo do que o outro, domina o outro. Então, de uma linhagem você obtém diversos tipos de peixes diferentes, fenótipos diferentes. E isso aí é muito interessante, porque a pessoa que consegue visualizar e brincar disso aí, ele começa a ter uma variação assim. Hoje eu tenho assim, sem exagero, eu tô com uma variabilidade de peixe asiático lá hoje na minha estufa. Eu devo ter assim, no mínimo umas 50 variações, no mínimo. Postei aí o Red Dragon azul, postei, tem o Red Dragon roxo, tem o Red Dragon amarelo, tem o Red Dragon leopardo, tem o Ivory roxo, tem o Ivory azul, tem o Ivory, que não é Ivory, né? Mas verde, vermelhos. Os Big Ear já tem variações, diversas variações de Big Ear. Então assim, a gente vê que é a grande cachaça da criação é essa, né? Tá brincando, tá fazendo, tá criando coisas diferentes, né? Esse é o meu estilo de criação. Eu sou o criador que gosta de brincar. Com isto, você aprende os grandes segredos da genética aí. O guppy, ele é um peixe que é utilizado para pesquisa genética, pessoal, em faculdades, pela grande variabilidade genética que ele tem. A gente sabe que no Japão, por exemplo, eles fazem lá experiências até com radiação. E nessas experiências eles suprimem determinados genes dominantes e começam a aparecer genes totalmente recessivos. E dali começam as linhagens que a gente vê aí. Muitas vezes são linhagens que você nem sabe de onde vieram, né? A gente brinca aqui de cruzar, mas existem coisas assim muito mais intensas, vamos dizer, do ponto de vista científico, do que isso que a gente faz aqui. Então, pessoal, eu digo para vocês que criar guppies é difícil, mas depois que você aprende a fazer determinadas coisas, se torna uma coisa extremamente prazerosa. É uma coisa que nenhum peixe ornamental, eu falo isso aí, vai te proporcionar. Essa variabilidade do guppy não existe. A gente até comenta assim, por exemplo, eu ouço dizer que o King também tem uma variabilidade genética muito grande. Eu até acredito que tenha mesmo. Eu não posso falar assim do King. Algumas pessoas falam que os próprios discos têm também, mas assim, o guppy é uma coisa espetacular. Então, a pessoa que mergulha nesse mundo aí, ela se encanta, porque cada hora você consegue puxar coisas totalmente diferentes, assim, coisas inéditas, coisas às vezes você consegue refazer uma coisa que já existe lá fora, que não existia aqui. Então é por aí, né? Bom, eu vou desligar. A gente vai aí se falando. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem as perguntas. Eu não vou responder, tá? Não tem tempo para ficar respondendo, ajudando pessoalmente cada um. Se todo mundo... Teve um vídeo meu aí que teve quase 4.000 visualizações. Imagina aí se 5% dessa turma resolve fazer pergunta para mim aí.
Eu não dou conta não, pessoal, infelizmente, né? Então assim, façam as perguntas e vejam os vídeos, tá? Que dentro dessas perguntas eu vou estar selecionando assim aquelas mais recorrentes, né? E vou montando os vídeos para vocês. Tá bom, pessoal? Então aí até a próxima aí. Espero que vocês curtam e passem aí para as pessoas aí essas informações, repassem meus vídeos. Mais uma vez, eu sou Rodrigo Ziviani, criador de GUP há mais de 35 anos. Na verdade são 36 anos de criação de GUP, certo? Sou juiz WGA e FGA, fundador do CCG. Então é isso. Até a próxima aí, minha gente. Boa criação e bom dia.